Olá, olá a todos. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Instituto Foco e Bem-Estar para mais uma live hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma soft skills super interessante e também muito importante no dia a dia, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. O meu convidado especial já está passando aí, mas enquanto a gente espera o Instagram avisar as pessoas que nós estamos por aqui para um bom bate-papo, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Durante todo o mês de novembro até o dia 25 de novembro, o Instituto Foco e Bem-Estar irá fazer inúmeras lives para falar sobre soft skills. Isso mesmo, o lançamento do livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a soft skills que nós vamos falar hoje é tomada de decisão. Como você funciona no momento da tomada de decisão? Vai pensando aí. Enquanto isso, vamos enviar esta live, este aviso de live, para o maior número de pessoas possível, para que elas saibam, possam aproveitar, curtir, entender melhor o que são soft skills e como elas podem nos ajudar no dia a dia. Então, tô aqui, enviando essa live para um monte de pessoas, inclusive para coautores do livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. E vamos pedir aí que o Instagram vá avisando aí as pessoas para que nós possamos fazer essa live de hoje. O Instituto Foco e Bem-Estar é uma empresa que tem como objetivo principal levar conhecimento para você. Nós oferecemos serviços e produtos pautados na psicologia positiva e também no desenvolvimento de soft skills, nos treinamentos e desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Então, vem para cá, fica aqui com a gente. Eu vou agora convidar o meu amigo aqui, César Caminha, para vir participar dessa live aqui hoje comigo. Um prazer. Fizemos um bom bate-papo hoje, alinhando aí o que nós íamos falar aqui na live. E aí agora ele já deve estar entrando aqui, ó. Vamos ver aqui. César, meu amigo, já te enviei aí um aviãozinho. Chegou aí para você? Fala para mim. Vamos ver aqui. Epa. Enviei de novo. Já tá aqui conosco. Isso é muito bom. Vamos falar aí sobre o que está na crista da onda no mercado de trabalho. Oi, César. Olá. Olá, muito Olá. bom. Como vai? Tudo bem, César? Seja bem-vindo, meu Tudo amigo. ótimo. Seja bem-vindo aqui no Instituto Foco e Bem-Estar para a gente falar sobre esse assunto que é super importante, que são as soft skills, não é? Ó, o Instagram está dando aos nossos convidados para eles passarem por aí. E enquanto o Instagram avisa, eu vou comunicar para o nosso... Aqui, peraí. Para o nosso grupo, que já estamos ao vivo. Verdade. Você me escuta bem, Ana? Eu te escuto bem. E você? Tudo muito perfeito. Aí a Karina está chegando também, lá de Brasília. É? Muito legal. Nossa, a live está chegando longe. Olha que espetáculo. Assim é que é bom.
Que prazer estar aqui contigo, Ana. Só para dizer assim, preliminarmente aqui, que um dos presentes de participar desse grupo, né, de coautores do Soft Skills foi realmente te conhecer e conhecer o teu trabalho, que é inspirador com a psicologia positiva. Ah, meu Deus, que coisa boa ouvir isso. Muito obrigada, César. É muito interessante como a vida dá voltas e a vida cria uma sinergia que é próprio da vida e que vai juntando as pessoas, né? Nesse projeto do livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E a gente vai criando afinidades, né? Assim como nós dois temos algumas afinidades e pudemos descobrir isso durante o nosso bate-papo, para alinhar aqui o que a gente ia falar na live, né? Várias outras pessoas, a gente vai pegando uns detalhezinhos e vai vendo que esse mundo dos estudos sobre as soft skills realmente assim mostra o quanto que uma grande maioria delas é desenvolvida no dia a dia, no nosso caminhar, na nossa jornada, no nosso desenvolvimento, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso para quem se interessa em entender o que são soft skills. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, fundadora do Instituto Foco e Bem-Estar, sou especialista em psicologia positiva e trabalho com o desenvolvimento de pessoas nas organizações e também num processo terapêutico. E esse aqui é o meu convidado, que é o César Caminha. Vou apresentá-lo para vocês, gente. César Caminha é designer de estratégias. Olha só o que ele faz. Vocês vão entender isso melhor porque ele vai explicar. Ele é consultor sênior da FIA, terapeuta transpessoal, não é pouca coisa, e autor do capítulo Tomada de Decisão, desse livro que eu estou falando para vocês. Eu vou aqui colocar o título da nossa live aqui. Soft Skills. Pronto. Agora eu vou fixar o nosso título. Vamos ver se... agora foi. Ficou. Muito bem. Então, César, seja bem-vindo e se apresente aí para os meus seguidores que estão aparecendo aí. Carol, Maria Clara, Antônio, Bernardo. Meu Deus, quanta gente boa, que tem gente que a gente não consegue ler que vai passando, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Fala um pouco sobre a sua trajetória, como foi o seu caminho até chegar no livro Soft Skills, que, aliás, você já está no segundo volume, né? Porque você é um coautor do primeiro volume, correto? Isso, desse volume aqui que é azulzinho. Agora o volume 2, ele é lilás, né? Isso, roxinho, isso mesmo. A gente começa no azul, mais soft, e agora a gente está trazendo mais soft skills, agregando mais valor, mais compreensão a respeito dessas competências, que, na verdade, o que a gente pode perceber dessas soft skills é que elas têm um componente de mais fenomenológico, de compreensão mais da realidade dos nossos comportamentos, né? Uma coisa que a gente vai poder perceber no livro é que muitas das soft skills propostas, elas são uma construção muito, lógico, do conceito de ser uma skill, uma competência que nos ajuda a enfrentar os nossos desafios no planeta, mas elas saem do contexto das hard skills, que são as competências aprendidas na universidade, na escola, né? Competências técnicas, que são bastante importantes para o nosso processo, para a nossa convivência, mas as soft skills, elas agregam um valor no sentido de aumentar a nossa capacidade de relacionamento. Então, a gente percebe que elas têm muito dessa questão da experiência.
E a minha jornada, ela passou por vários momentos, né? Mas eu acho que o mais importante aqui para a gente é, né, perceber assim, que essa coisa do designer de estratégia foi uma forma que eu encontrei agora, nessa minha nova fase de vida, de concentrar e agregar várias competências que eu fui, vários repertórios que eu fui acumulando ao longo da minha jornada. Né? Então, eu trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho como consultor de planejamento estratégico, trabalhei com desenvolvimento humano em organizações, desenvolvimento de competências gerenciais, e agora, mais dos últimos 5 anos para cá, a psicologia transpessoal entrou na minha vida como uma forma também de começar a integrar mais essas competências e focar muito no humano, sabe? Muito nessa coisa de desenvolvimento do potencial. Isso dialoga com o meu propósito de vida, que passa por apoiar as pessoas na compreensão da própria realidade e, principalmente, uma coisa muito sutil, que é compreender a própria realidade e aceitar essa realidade que eu tenho hoje, ressignificando ela. Porque o que eu tenho percebido? Que assim, as pessoas chegam a um determinado momento da vida, elas questionam a própria história e querem simplesmente mudar para um outro lugar. E muitas vezes sem nem ter compreendido a jornada até aquele momento. Eu acho que a mudança é super importante, tá aí o meu tema, tomada de decisão. Mas muitas vezes a gente toma essa decisão de mudança sem ter entendido a nossa jornada até esse momento. Então, o meu foco de atuação, tanto no ambiente terapêutico quanto no ambiente de consultoria, é assim, vamos entender o que a gente fez até aqui. E aí, a partir do momento que eu entendi essa minha jornada, como dizia um grande mestre amigo meu, Irving Herrera, ele é colombiano, ele dizia, nossa ubicação, nossa localização no momento, bom, aí eu acho que a gente tem mais capacidade de tomar uma decisão mais assertiva para uma mudança. Não sou contra a mudança, eu acho que a mudança pode ser a consequência disso. Mas vamos entender o que está acontecendo na minha vida. Por que eu construí isso? Bom, olha, tá legal, mas eu quero mudar. Beleza, muda. E eu acho que é um processo natural. E atuo, então, na consultoria, como terapeuta transpessoal, mas hoje vamos falar de soft skills, né? Pois é. Mas é muito interessante como você vai localizando, assim, na sua jornada, o seu caminho na sua jornada, né? E mostrando o passo a passo que você faz para hoje chegar aqui. Na nossa conversa de bastidores, eu pude, além de ver algumas sinergias entre nós, eu pude entender assim, o quanto que a tomada de decisão está totalmente dentro desse designer de estratégia, né? Sim. Porque o que é a tomada de decisão, os processos que ela envolve para você conseguir chegar no momento de entender qual é a melhor estratégia, para onde eu devo ir, como eu devo seguir, que tipo de ações eu devo tomar para eu, então, atingir os meus objetivos ou resolver aquele problema, né? E você falou um negócio super interessante, que quando a gente toma uma decisão para resolver um problema, a gente, de certa forma, cria um outro. Queria que você falasse um pouco sobre tudo isso, para as pessoas entenderem que as soft skills, uma parte delas vão sendo desenvolvidas, adquiridas durante a nossa jornada. E o César vai falar super bem sobre isso. Mas uma parte a gente pode desenvolver em qualquer momento da vida. Então, se hoje você que está aí se sente inseguro de tomar decisões, calma, não se desespere. Você pode aprender a tomar decisões em qualquer momento da tua vida. É preciso fazer um trabalho psicológico, emocional, de autoconhecimento, né? Com ou sem a ajuda de um profissional especializado. Mas você é capaz de aprender a desenvolver essa soft skill, que é a tomada de decisão. Então, comenta aí para nós, César, assim, como que é esse processo, né,
de criação dessa habilidade suave, dessa competência para a vida. Porque a gente está falando de soft skills e elas são, na verdade, habilidades para a vida. Exatamente, elas vão. E aí, a partir dessa perspectiva, né, Ana e pessoal, é importante compreender que todos nós somos especialistas em tomar decisões. Desde o momento que a gente nasce, a gente está tomando decisão. O que é a tomada de decisão? Tomar decisão é você escolher um caminho, é simples assim. Na hora em que a Ana olha, a gente senta para conversar sobre soft skills e a Ana me dá a honra de ser convidado para participar dessa conversa, eu estou tomando uma decisão. Eu disse, olha, sim, então eu vou tomar. Parece que isso está no nosso dia a dia, mas está mais profundo ainda. Quando bem lá atrás eu estava com fome, né, recém-nascido e com fome, eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Algumas crianças ficam mais em silêncio, outras choram mais, eu chorava bastante. E aí, quando eu decidi chorar e veio o peito e eu matei a minha fome naquele momento, eu já estava tomando decisões. Né? Então é sempre importante a gente perceber isso. A gente está tomando decisões a todo tempo. E o meu primeiro convite para você que está nos ouvindo é: se perceba no seu processo de tomada de decisões. Como que ele acontece no teu dia a dia? Você toma decisões mais a partir da racionalização, da função psíquica que o Jung coloca como pensamento, que é uma forma de tomar. Então eu vou pensar, analisar os prós e contras e tomar uma decisão. Ou eu sou mais impulsivo, eu tomo decisões a partir de insights, a partir da função psíquica intuição, que aparece uma ideia e eu saio fazendo. Ou eu tomo decisões a partir do que eu sinto no meu corpo. Não, mas isso aqui não está muito legal. Eu nem consigo respirar, eu não posso fazer isso. Eu estou tomando uma decisão a partir da sensação. Ou isso me emociona. Nossa, como aquela pessoa é legal. Ela me trouxe uma alegria interna. Eu vou lá falar com ela. É a partir, então, dessa emoção de felicidade que eu senti ao observar a realidade, ao entrar em contato com a realidade. Então, esse é o primeiro passo que eu acho que é importante, sabe, Ana? A gente se olhar e perceber isso. Eu já vou falar aqui da questão do intercâmbio de problemas, mas eu acho que a minha provocação é nesse sentido. Se observe, porque tem um caminho consistente para cada uma dessas funções psíquicas. Na função psíquica pensamento, a ideia é que você racionalize, e é importante às vezes, né? Uma decisão estratégica de longo prazo, que você pense nas alternativas, e a Ana fala muito bem desse processo na ideação, no artigo que ela traz no livro, né? Um artigo muito inspirador da experiência própria dela sobre ideação, raciocínio e ideação. Então ela entra no campo do raciocínio, pensando no que vai fazer, e isso tem muito a ver com a função psica-pensamento. Vê alternativas e aí toma a decisão. E aí é que se encaixa a questão do intercâmbio de problemas. No jogo social, segundo o professor Carlos Matos, um mestre em planejamento estratégico que me inspira para isso, toda vez, olha que interessante, né? A gente que quer resolver problemas, toda vez que a gente vai tentar resolver um problema no jogo social, a gente cria novos. Bacana isso. A todo momento em que você decide, por exemplo, hoje eu quero ir ao cinema, ok, estou resolvendo que problema? Estou resolvendo o problema, sei lá, do meu tédio e tal. Aí eu vou passar para o segundo problema. Qual filme? Tenho dinheiro para ir no cinema? Né? Então, eu estou usando um exemplo bem simples, mas se a gente observar no nosso dia a dia, inclusive no nosso trabalho, a gente sempre está criando. O bom estrategista é aquele que consegue criar problemas menos complexos que os atuais. Isso aí eu já adoro. Porque isso é um facilitador da vida, né? Deixa eu te falar aqui uma coisa, uma participação aqui da Zazanete. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisões em alguns aspectos. E para todos os demais que estão passando aí, um abraço, sejam bem-vindos.
participem da live, aproveite para tirar dúvidas e fazer perguntas aqui para o nosso camarada, o nosso convidado, porque ele tem muita capacidade. Oi, Marcel, seja bem-vindo, obrigada por você estar passando aí, Andréia também. Então, a Zaza Net está aqui falando que ela tem muita dificuldade de tomar decisões em alguns aspectos. E essa explicação que você deu, que o processo de tomada de decisão passa por outros processos, por outras vias, né? A cognitiva do pensamento, a emocional, a sensação física, aquilo que vai no nosso corpo, e também os nossos impulsos, né? Aquilo que faz com que a gente age, às vezes, sem pensar. E aí, quando você faz a ponte disso com a tomada de decisão e o intercâmbio entre problemas, eu achei isso assim muito interessante. Por quê? Porque combina, claro, né, com o meu funcionamento do raciocínio e da ideação, mas isso que você vai arranjando outros problemas com os quais você é capaz de lidar melhor ou tenta lidar melhor. Fala um pouco melhor sobre isso. Vamos lá. A Zazanete traz uma questão muito importante, e aí eu vou nos permitir, Ana, dar um passo atrás, que eu já volto nessa tua provocação, que ela é bem importante. Por que é difícil tomar decisão? Fala sério. Desculpa, mas eu vejo muitas pessoas falando assim, não, tomar decisão ou mudar é fácil, é importante, é legal. Tá, eu acho que é mesmo. Em boa parte das vezes é realmente muito divertido mudar. Mas nem sempre fácil. No nosso dia a dia, não é tão simples assim. Né? Eu vejo pela minha própria experiência, pela minha história e pela história de muitas pessoas com quem eu dialogo. Então vamos lá. É muito importante a gente perceber que, do ponto de vista mental, inclusive, mudar, né, é complexo tem muitos motivos, mas eu gosto de sintetizar em dois. Primeiro, na hora que eu tomo uma decisão, e eu falo muito sobre isso para muitas pessoas que me conhecem, na hora que eu tomo uma decisão de fazer alguma coisa, por exemplo, você escolheu, aliás, você está muito bonita, viu, Ana, com essa tua roupa, toda preparada, e eu vim aqui de camiseta, né? Então, mas seguramente na hora que você resolveu usar esse colar bonito que você está usando, você optou por ele, mas deixou lá no teu ambiente íntimo outros colares. Ah, sim. Brinco também. Fui ver qual que ficaria Brinco também. melhor. Fantástico. Né? Mas você resolveu colocar esse, porque provavelmente você viu, não vai combinar com a minha camisa preta, né? Eu vou colocar... Enfim, você se compôs e disse, não, este vai ser o colar legal. Mas será que é o melhor? Porque eu tive que abandonar outros, um de pérola, um de prata, um de não sei o quê. Então, veja, no momento em no momento em que você toma uma decisão, você tem que abrir mão de outras coisas. Então, tem um processo de desapego na tomada de decisão, viu, Zazanete? Então, eu tô pontuando essas coisas para cada um ir percebendo o que pega mais. Tem pessoas que são menos apegadas. Falando, César, ele colocou um negócio muito interessante. O Marcel está aqui, escreveu aqui, que isso envolve renúncias e escolhas, né? Esse é o ponto. Um outro colar para usar esse, até porque esse é novo. Eu não sei se eu vou morrer amanhã, quero logo usar. Perfeito. E aí você introduz o segundo ponto que eu gosto de levantar, que o Marcel trouxe muito bem essa primeira parte. Eu tenho que renunciar a alguma coisa quando eu escolho uma. Isso é inevitável. Boa parte da nossa ansiedade ao tomar decisão vem do nosso apego a tudo. A gente quer, na realidade, fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente vive num mundo em que a gente é chamado para isso. Em que tem pessoas que buzinam no ouvido da gente e dizem assim, não, você pode ter tudo que você quer e tal. Gente, sério, em que planeta? Né? A gente quer tantas coisas. Gente, sério, se eu tivesse tudo que eu quisesse, eu ia precisar de umas 4 vidas para viver tudo que eu quero. Não cabe nem nessa vida. Vamos lá.
Você deixou os seus colares ali, ok? Aham. Aí vem a segunda parte, que é, e o César, como é que ele vai estar? Como é que vai ser esse futuro? Será que vai ornar com a presença do meu convidado? Será que eu vou estar muito over e ele muito off? Como é que vai ser isso? É a dúvida em relação ao futuro. E que é natural. Ó, outra Gente, dúvida que eu tive. Normalmente, desculpa te interromper, mas é que corrobora manda, com o seu manda. raciocínio. Normalmente, eu faço as lives no meu consultório. Mas hoje, Certo. eu estava aqui no apartamento e organizando umas coisas, porque eu vou daqui para o sítio. Passo sempre final de semana num sítiozinho pequenininho que eu tenho. E aqui em Petrópolis está muito frio, estou de casaco, né? E aí eu saí de uma gripe que eu fiquei muito mal, inclusive acamada tomando antibiótico, ó, outros processos. Aí eu pensei, vou fazer a live na sala da casa, do apartamento. Aí vem outras situações. Será que a internet vai estar legal? Será que a minha cachorra vai ficar quietinha, boazinha para eu fazer a live? Será que o barulho da rua, que é logo aqui na beiradinha da rua, os carros passando, vão interferir? Então, você imagina quanta coisa que passa no processo decisório que você está falando. Exatamente. Né? E veja que é tudo incerto. E a gente não tem convicção de não. O futuro é mesmo traz uma incerteza brutal. Agora, isso é da natureza da vida, é da natureza da condição humana. Portanto, a gente às vezes, na nossa rigidez, quer que essa tomada de decisão traga certezas. Mas na vida real ela não vai trazer. Qualquer decisão é uma aposta, é uma tendência de futuro. E quando você decide alguma coisa, você está, na verdade, começando a matrizar, começando a estabelecer que futuro que você deseja. Então, decidir implica em optar pelo futuro que eu quero. Antes de eu decidir, eu posso fazer o que eu quiser. Pensa que enquanto você não decidiu essa roupa, você tinha o teu armário completo, todas as suas joias, né? Você tinha ali a plenitude de possibilidades. Na hora em que você pegou esse colar, você matrizou e estabeleceu um caminho. Sim, então, decidir é estabelecer um futuro. O mais legal é que a gente pode optar por futuros que a gente quer. Ou a gente pode apostar em determinados futuros. Porque, gente, de verdade, a gente, como diz a Monja Cohen, que eu gosto muito, ela fala que nós somos resultados de causas e condições. As causas que nós demos causa, isto é, a gente toma a decisão de vestir esse colar, estou aqui pegando no pé do seu colar, que é lindo. Então, tomou a decisão de usar o colar, tomou a decisão de usar essa roupa, eu usei essa camiseta que eu gosto bastante dela. Então, assim, a gente está dando causas. E aí, pensamentos geram causas, ok? Mas somos fruto também de condições. O futuro é resultado do que a gente traz como causa e das condições. De uma internet que não está falhando, da internet aqui do meu prédio, que de vez em quando vai um cara lá e desliga a internet para sacanear todo mundo. Isso é verdade, isso acontece aqui. Então eu espero que esse cara esteja visitando a mãe dele e passeando com a família e não desligue. Então tá tudo certo. Mas esse é o ponto. Então, só para sintetizar e deixar isso claro, tomar decisão, em geral, não é fácil porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Como disse o Marcel, aí a gente está optando por algumas coisas, abrindo mão, fazendo renúncias. Em prol do quê, gente? De um futuro que a gente não conhece. De um futuro que não é certo. E a vida é assim, e isso eu acho que é maravilhoso. Porque aí a gente tem as condições ambientais. Agora, é lógico, a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, se a pessoa desligar a internet. Mas eu posso, ao a internet do meu prédio falhar, eu posso rapidamente optar por usar o 4G do meu celular. Então, eu não controlo as condições, mas eu controlo a minha reação a essas condições.
Pode. Aham. Se faltar a internet do meu prédio, eu posso me resignar e dizer, ai, que chato, e mandar uma mensagem para a Ana dizendo assim, Ana, desculpa, mas não posso no WhatsApp porque eu estou sem internet. A Ana vai receber meu WhatsApp e vai dizer assim, poxa, mas se ele não tem internet, como é que ele me mandou o WhatsApp? Né? Então, mas eu poderia interromper o processo. Percebam? Então, sim, a gente tem autoridade sobre a própria vida, por outro lado, porque um resultado desse raciocínio poderia dizer, ah, então eu não posso decidir o que eu vou fazer e tal. Não, a gente pode, né? Pode, Mas deve, é existem importante, limitações. Veja o que né? aconteceu com a nossa vida, porque talvez uma pessoa tenha tomado um chinês tenha tomado uma sopa de morcego em dezembro de 2019 em Wuhan, uma cidade que ninguém. Você conhecia Wuhan, não? Eu não conhecia. Né? Então, uma cidade no outro lado do planeta, o cara tomou uma sopa de. Uma das possibilidades, né? Tomou uma sopa de morcego, ou então um outro cientista em algum laboratório deixou a porta do laboratório aberta, sei lá qual foi a causa, mas e não me cabe tomar decisões a respeito disso. O ponto que eu queria trazer é o seguinte: uma pessoa tomou uma atitude em Wuhan Influenciou o mundo. e mudou o mundo. Né? Então, e qual é a nossa responsabilidade sobre esse chinês em Wuhan? Zero. Portanto, a gente realmente não tem autoridade sobre toda a nossa vida. Boa. Vou pegar esse gancho. Eu vou dar um oi aqui para Lucedile e para o Oi, Marcel. Lucy. Quero falar aqui sobre essas duas pessoas maravilhosas que entrecruzaram a minha vida e a vida aí do César Caminha. Marcel e Lucedile são as duas pessoas responsáveis por eu e o César estarmos aqui conversando com vocês. Por quê? Porque eles são os organizadores e coordenadores do segundo volume do livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. Tanto a Lucedile foi a organizadora e também a idealizadora do primeiro livro, que é o Soft Skills, que o Caminha mostrou aí, o César Caminha mostrou aí. Mostra aí, César, isso. Ela foi a idealizadora desse volume 1, onde o Marcel foi um coautor e o César Caminha também. No segundo volume, o Marcel é coordenador da obra e está fazendo isso de forma muito orquestrada com a Lucedile. Ele também é um coautor com o capítulo Engajamento, vocês não têm noção, é muito bacana também. E a Lucedile, além de ser coordenadora da obra, ela também é coautora, autora também de um capítulo na obra. E esses dois meio que assim pegaram. Todos nós somos um grupo de estudiosos sobre o comportamento humano, de pessoas que gostam de pessoas, que estamos aí reunidos nesse livro, volume 2, Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, que será lançado no dia 25 de novembro. E vocês podem participar do lançamento desse livro. Olha que lindo, que bacana, né? E ficaremos muito felizes se vocês participarem. Vou deixar lá no meu feed, na descrição da live de hoje, o link para vocês também comprarem o livro antecipadamente, utilizarem o livro para crescerem como pessoas e profissionais. Vocês estão vendo aí a capacidade dos coautores do livro, né? E aí vocês podem acessar o link lá e me chamar para eu compartilhar com vocês. Mas, fechado isso, vamos nós voltarmos aqui para o nosso assunto que você está aí falando, que é muito bacana. Boa tarde a todos que estão passando aí, Adriana Palermo, Mariângela, a Lucedile já falei, Marcel, Mel e Amor Geleias, ai que delícia, quanta gente boa, Antônio Bittencourt, quem mais? Bernardo Botelho, meu Deus do céu. O que você está falando é muito interessante porque eu falo de locus de controle externo, locus de controle interno, né?
O locus de controle externo me mostra que eu não tenho controle sobre o cara lá de Wuhan que disseminou o vírus da Covid. Não tenho. Ferrou o mundo inteiro. Eu não tenho nenhum controle sobre a ação dele e sobre uma onda de ações que surgiram a partir daí. Eu não interfiro na decisão, na tomada de decisão desse sujeito. Ou foi o cientista, ou foi o cara que tomou a sopa de morcego, não importa. Eu tenho controle sobre o meu processo decisório, sobre aquilo que eu decido a partir desses aspectos que o César falou, da minha subjetividade, daquilo que eu aprendi como possibilidade na minha jornada, porque ele bem disse que desde quando nascemos nós fazemos escolhas, né? E é mesmo. E até quando eu não faço uma escolha consciente, eu estou fazendo uma escolha. Então, olha, hashtag fica a dica. Todos nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida. Umas muito conscientes, outras inconscientes. Algumas conscientes que nos levam a decolar, ter sucesso, outras a gente tem que remodelar. Por quê? Porque decisões também são processos que nós podemos voltar atrás, em algumas situações. Nem todas são definitivas. E o que desespera, às vezes, as pessoas a tomarem decisão é que elas acreditam que se eu escolher a cor rosa para usar com essa camisa marinho, será que essa é a escolha melhor? Né? Elas têm medo de errar, elas têm medo de não conseguirem alcançar o objetivo que elas querem com aquela decisão. E aí traz insegurança e elas ficam paralisadas, né? Então, sim, analisar esse nível de segurança, de insegurança, é muito importante também no processo de decisão. Calma, vamos pensar, né? Vamos utilizar o raciocínio, o processo cognitivo racional, para você fazer uma avaliação daquilo que está acontecendo e do que você precisa decidir. Usar o sinalizador da emoção, que está aí significando, é a nossa subjetividade também, para que você entenda se aquela escolha vai te fazer feliz, se é a escolha mais acertada para você neste momento. Porque no mundo bunny, minha gente, a gente não pensa mais no futuro a longo prazo. A gente faz uma idealização do futuro, hoje em curto prazo, curtíssimo prazo, tudo isso mudou muito, né? Até porque, não se assuste, mas o futuro não existe. O futuro é algo imaginário. Nós criamos o futuro aqui e nós planejamos ações, decisões em cima de ideias que nós criamos e projetamos à frente, né? Então, calma. Vamos ouvir o nosso amigo aqui falar mais um pouco. Eu tirei aqui um pouquinho os comentários, que era porque eu estava aflita, querendo ver você melhor. Legal, tranquilo, tranquilo, Ana. E você traz questões bem importantes, né? E um dos caminhos para a tomada de decisão é interessante só para essa questão dos limites da nossa ação e do quanto que a gente é dono a gente tem um espaço de decisão que está muito focado assim na minha reação ao ambiente ou à minha decisão de interagir, mas são questões muito internas. A nossa capacidade de mudar, isso vem desde lá dos filósofos estoicos, é antigo isso. E é muito legal quando a gente resgata essa abordagem. Ela é mais simples e menos, eu vou usar um termo aqui um pouco exagerado, e um pouco menos arrogante do que essa ideia do pensamento mágico. Né, que a gente cria toda a realidade. Não, gente, a gente não cria toda a realidade. Parte dela, sim, mas outra parte não. Né? Então, assim, eu acho que fica mais leve.
né? E aí, a partir disso, você traz essa questão da racionalização, que é bem a função psíquica-pensamento. E é super importante a gente perceber que, sim, ela é um caminho bastante importante para a tomada de decisão. E aqui eu queria agregar também esses outros caminhos, né, que podem ser dicas importantes no processo. O que faz a sensação no processo de decisão? Então vamos lá. Sensação é a função psíquica, segundo Jung, que fala de como a gente percebe o ambiente. E a gente percebe o ambiente pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, né? E pelas sensações corporais. É uma sensação, é uma função psíquica que o Jung fala irracional, assim como a intuição. E elas têm uma certa correlação. O Jung fala também que as funções psíquicas, pensamento, intuição, sensação e emoção, a gente se relaciona com o mundo a partir das 4, mas tem 2 que a gente é mais eficiente, é mais comum e é mais fácil. Identifica se você se relaciona mais com o mundo pelo pensamento, racionalizando, pela tua sensação física, e pela tua visão e pela audição, você é muito perceptivo, pela intuição, a partir de insights, de coisas que vêm de algum lugar que a gente não sabe, ou pelas emoções. Ok. Como é que a gente pode usar a função psíquica sensação de forma simples e eficaz no processo de decisão? Eu diria que, sabe, Ana e pessoal, que a nossa mente e as nossas emoções, que segundo Jung são as funções racionais, elas normalmente estão muito influenciadas pela nossa história, pelo nosso olhar da realidade. Então, elas sim são boas fontes de informação para tomada de decisão, mas não somente. Mas às vezes elas podem nos enganar, né? Então, por exemplo, eu bato o olho numa pessoa, eu vejo um cara e eu tenho uma sensação, eu tenho um sentimento ruim por ele. Eu já sinto um pouco de rejeição, eu já fico com um pouco de raiva. E a tendência é que tudo que essa pessoa falar para mim, eu vou rejeitar. A minha mente vai dizer, não, deve ser bobagem. Porque a minha emoção que brotou no momento em que eu conheci essa pessoa foi ruim. A minha provocação, a minha proposta para você nesse momento, para e pensa da onde que vem essa emoção. Porque você pode estar projetando uma emoção negativa que você tinha por uma outra pessoa. Por exemplo, ele é parecido com um tio que era muito chato. E aí eu olho para esse cara, ele vai ser chato também. E eu já fico Você já cria uma barreira, né, César? Eu crio uma barreira. E eu perco a oportunidade de conhecer... Porque, vamos combinar, essa pessoa não é meu tio, pode até ser parecido, mas não é. Então tem uma grande chance de ele ser diferente. Então, primeiro, vamos pensar que... E a função pensamento também, porque eu tenho repertórios, né? Quantas vezes que eu estou me relacionando com uma pessoa e eu estou muito apaixonado por essa pessoa toma uma atitude que lembra uma ex-namorada minha. E aí eu rejeito a atitude. Na verdade, gente, muito cuidado, porque isso é porque você lembrou da ex-namorada e você projeta a ex-namorada nessa pessoa que você está se relacionando. E é um perigão. Aí, então, por isso, se você se sente mal em relação a alguém ou alguma coisa, você tem um sentimento de rejeição, de ódio, ou já começa a criticar a pessoa, primeira coisa, olha para você por que você está sentindo isso. Mas não é disso que eu estou falando, não é de projeção. Vamos falar de decisão? Ora, vamos usar a intuição para decidir melhor. Então, uma boa estratégia na intuição e na sensação é a seguinte. Sensação física tende a ser um sinalizador mais limpo para a gente tomar decisões. Perceba como que o teu corpo reage quando você pensa em uma determinada situação. Por exemplo, você está em dúvida no final de semana se você quer ir para o interior visitar sua família ou você quer ir para a praia namorar. É uma dúvida que pode te acometer. Uma forma de você... Só que as duas coisas são boas, né? Visitar, matar a saudade da família no pós-Covid é bem legal. Ir namorar na praia é bem legal. Então, assim, para onde que eu vou, né?
Uma forma interessante é você parar um pouco, respirar fundo. Uma respiração abdominal é recomendada, porque a respiração abdominal ela tende a relaxar o corpo mais do que a respiração pulmonar. A respiração pulmonar ela te leva à ação, você enche o peito e vai enfrentar um problema. A respiração abdominal ela tende a te levar para dentro. Então, a minha sugestão prática é relaxar. E aí faça um exercício de visualização e pensa assim: esse final de semana eu vou visitar minha família, vou ver minha mãe, e perceba como que o teu corpo reage. Pode ser com tensão nos ombros, pode ser com um alívio no peito. É sensação física mesmo. Gente, a gente não está acostumado a fazer isso. A gente não está acostumado a olhar para o corpo. É exercício, tá? Então faça isso, ok? E aí grava essa sensação, registra ela. Bom, eu tive uma sensação de alívio, de tranquilidade. Ok. Aí respira de novo, abdominal, limpa a mente e pensa, agora eu vou namorar na praia. Então, pensa no seu final de semana na praia e, de novo, vai identificar onde que está, para onde que vai a tua sensação física. Frio na barriga, tem muita coisa que pode acontecer. Como é que o César funciona, tá? Você vai encontrar a sua forma. Eu funciono assim. Quando o meu peito relaxa, a minha respiração fica mais suave, eu tenho uma ótima sinalização de que esse é um bom caminho. Bacana. E muitas vezes que eu usei esse recurso, tá, a decisão que eu estava tomando ia contra tudo que eu queria. Eu estava, por exemplo, marcando de visitar minha filha, a Bianca, que aliás ela esteve aqui pela live. A Bianca, minha filha de 18 anos, que é minha fonte de inspiração em muitas coisas. E eu adoro ir visitá-la, e eu tinha marcado para ir no final de semana. Isso era tipo quarta-feira, isso aconteceu. E aí mas eu tinha algum desconforto, sabe? Tinha alguma coisa que não estava legal naquilo. Mas eu já tinha dito para ela que eu ia viajar, que eu ia para lá. E estava assim, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz esse exercício, eu parei, respirei, não, eu vou para lá. E o desconforto continuava quando eu pensava em ir para lá. Aí eu parei, respirei de novo. Tá, e se eu não for? Gente, a hora que eu pensei, e se eu não for, eu relaxei. Veio uma sensação física tão agradável, o meu peito destravou. Eu disse, bom, aí eu liguei para ela e disse, Bianca, eu não vou. Não vou esse fim de semana. Ela disse, ainda bem, pai, porque parece que vai ter uma festa sábado à noite, e domingo tem não sei o quê, e sábado... Não dava para você e tem escoteiro. Né? Não era para eu ir. César. Não era para eu ir. Né? Porque mas eu queria, minha mente dizia, tá na hora, porque faz 1 mês e pouco você não vai ver tua filha. Então, usar as sensações físicas e as intuições a nosso favor, mas de forma consciente. A diferença aqui é essa. A gente já usa isso, só que não sabe que está usando. Perfeito. César, infelizmente nós chegamos no final da live, né? E eu tenho aqui, o Marcel está falando, olha, conversa excelente conversa e dicas. Ale Codi, muito interessante o exercício que você ensinou. A Tânia Fontes, que é uma querida minha, maravilha de live, de dicas. Então, a gente trouxe aqui para vocês, o objetivo mesmo é esse, né? A gente tem ouvido falar muito em soft skills, o que é hard skills, o que é soft skills. E o que o César está trazendo é fundamental, por quê? Porque nós somos seres humanos uníssonos, né? E quando a gente funciona de forma de compartimento, né? Compartimentada, quando a gente funciona sem conectar tudo aquilo que nós temos, que envolve a nossa subjetividade humana, a nossa psique, a nossa razão, a nossa capacidade de ação, a gente tem mais dificuldade para tudo na vida. Então, fica aí a dica do nosso César Caminha, que é uma pessoa muito sensível
Gostei muito, adorei, dica maravilhosa. E a gente tem aqui 2 minutinhos para você deixar a sua mensagem final aí. E já quero agradecer a você muitíssimo, um encontro maravilhoso para um sábado à tarde, né? Muito obrigada. E agradeço a todos vocês que passaram aqui na live e que continuaram aqui conosco, tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. Diga aí, César, vamos finalizar a nossa live antes do Instagram. Queria super agradecer a presença de todas e de todos aqui. Eu não vou citar os nomes, porque eu já vi que tem um monte de amigos e amigas minhas. A Bianca passou por aí, a minha filha, essa da visita. Eu não fui naquele fim de semana, eu fui no outro. Então, assim, queria super agradecer. E só para finalizar essa nossa conversa, às vezes, desdecidir também é importante. Você tocou nesse ponto, Ana. Às vezes, desdecidir é importante. Nós vivemos um mundo em que não, você tem que ser coerente, você tem que ser o que você fala. Fala sério. Se eu for ser tudo que eu falo, eu vou ser uma grande máscara, eu vou ser uma grande persona, eu não vou ser a minha essência. E aí eu quero finalizar com essa fala do Roberto Crema, que ele recomenda que a gente pare de ser coerente, né? E passe a ser congruente. Qual que é a diferença da congruência e da coerência? A coerência é eu fazer o que eu falo, que não é ruim, mas veja, às vezes a gente fala coisa à toa e depois você fica amarrado a essa fala. Ser congruente é você ser coerente com a sua essência. É você se descobrir no que você é, na tua profundidade, na tua plenitude, né? E isso a gente consegue fazer a partir da intuição, a partir da sensação, da elaboração dos sentimentos e da elaboração dos nossos pensamentos. E a gente, então, age a partir do que a gente realmente deseja. Quando as pessoas me perguntam em atendimentos de aconselhamento ou em atendimentos terapêuticos, o que é que eu faço nesta relação? Será que a pessoa me ama? Será que a pessoa não me ama? A minha pergunta é só uma. O que você quer nessa relação? Se você não responder primeiro o que você deseja com esta relação, seja profissional, afetiva, a tua tomada de decisão vai ser equivocada. Se você decidir que vai continuar nesse emprego porque te pagam bem, ou vai continuar nessa relação porque a pessoa te ama, as decisões podem não ser as mais consistentes. Você quer estar nesse emprego? É o teu caminho de vida? Você quer estar nessa relação? É a pessoa que te completa? É a relação que você quer? Seja congruente. Precisa partir de você, né? Da gente. Bom, isso. Vamos tirar uma fotinha aqui, bonitinha, para nós? Vamos ver aqui. Agora... Perfeito. César, de todo o meu coração, obrigada por aceitar meu convite e que esse livro, Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, possa, de fato, ajudar a todos vocês que estão passando aí e a todos aqueles que vão um dia poder ter esse livro nas mãos, a terem decisões melhores na vida e que elas sejam pautadas na sua essência, na sua verdade como pessoa. Um beijo para todos. Obrigado, César. Um abraço. Um abração.